Muito bem, amigas, amigos, olha a gente chegando aqui para conversar com você mais uma vez no seu canal Heraldo Maciel. Semana movimentadíssima na Bahia, aliás no Brasil, no mundo, muita coisa acontecendo. Eu quero começar falando sobre aquilo que já está sendo chamado de Covidão aqui na Bahia. Para variar mais uma vez, olha só, o assunto é a Covid-19. Olha, para começar, um médico muito conhecido, né, Badaró, ele falou que 4 em cada 10 pessoas que são dadas como mortas pela Covid-19, ele está dizendo que na Bahia isso é mentira. É verdade que depois ele desdisse. Veja as imagens, né? Ele depois desdisse, falou, não é verdade não. Mas o fato é que isso gerou uma saia justa, mais uma para o governador Rui Costa, para a saúde na Bahia, a saúde pública, que está envolvida com uma compra fraudulenta de respiradores. Quase 50 milhões de reais viraram fumaça. É uma confusão sem tamanho o que aconteceu. Mas não só isso movimentou a política baiana, a política brasileira nesta semana. O Supremo Tribunal Federal, sempre o Supremo, cadê aqui a imagem do nosso Supremo Tribunal Federal? Tá aí, ó, dê uma olhadinha, não parece uma coisa muito ajustada, muito correta? Eu, quando imagino Supremo, eu penso que está acima de qualquer outra coisa naquele setor, naquela área. Então, Supremo Tribunal Federal é algo que está moralmente, eticamente acima de qualquer outro tribunal. Ele deveria estar, pelo menos. Mas este senhor aqui, que é o ministro Luiz Fux, nesta semana, ele, aliás, quando se trata aqui de se juntar aos seus parceiros, o Supremo Tribunal Federal, aliás, em conjunto, tem tomado decisões assombrosas. Lamentavelmente, mas é isto o que tem acontecido. Bom, vamos aqui ao que aconteceu nesta semana. Aliás, já vem de algum tempo atrás. O presidente Jair Bolsonaro disse há alguns dias que poderia chamar as Forças Armadas para funcionarem como um poder moderador entre os outros poderes, né? Seria como chamar a razão. As Forças Armadas entrariam em campo e diriam, olha, executivo tem de parar aqui, legislativo tem de agir ali, o judiciário tem de fazer tal coisa aqui. Pois bem, o PDT de Ciro Gomes, o coronel Ciro Gomes, não gostou da fala do presidente. Cá para nós, tem se podido falar de tudo no país, absolutamente tudo, não é verdade? Fala-se de absolutamente tudo. Vamos derrubar o presidente, Bolsonaro vá tomar no... Saem nas ruas gritando, vocês lembram dos antifas? Daqui a pouco vamos falar deles. Mas só não se pode falar neste país do Supremo, não se pode falar de deputados nem de senadores. Se falar qualquer coisa, se eu disser que tem deputado ladrão, se eu disser que tem, por exemplo, senador ladrão, se eu disser que tem ministro do Supremo Tribunal Federal ou de outros tribunais, ou mesmo magistrados país afora, se eu disser que tem gente com atitude suspeita na justiça, tudo isso se torna atentado à democracia. É ataque, não é mais opinião. Quando se trata de xingar o poder executivo, especialmente o presidente Bolsonaro, é tudo liberdade de expressão, é tudo exercício da mera opinião. Engraçado, né? Engraçado. Pois bem, mas eu falava para você do ministro Luiz Fux. O Luiz Fux, ele então decidiu o seguinte: Forças Armadas no Brasil servem apenas para cuidar da pátria no caso de inimigos e que não devem se envolver na política. Curioso é que grande parte dos países, viu o senhor Luiz Fux, grande parte dos países que os senhores
tanto admiram, os senhores aí do Supremo Tribunal Federal, eles fizeram e fazem uso exatamente das Forças Armadas para quê? Para se firmarem no poder. Tanto é que, depois de cobrado, o ministro general Ramos, ele que é da Secretaria de Governo, do governo federal, esse que você vê na imagem agora, ele falou: não, as Forças Armadas não têm nenhum interesse de aplicar um golpe, o presidente que aí está é militar, ele já é presidente, então por que é que insistem tanto em dizer isso? Talvez de fato as Forças Armadas não tenham nenhuma intenção de aplicar o golpe, né? Golpe para quê? Golpe contra quem? Golpe a favor de quem? Não é estranho que tenhamos de ficar analisando isso praticamente todos os dias? Não há praticamente um dia sequer que não se fale que o presidente Bolsonaro está querendo aplicar um golpe. E aí a gente pensa, mas como um golpe, se ele já é o presidente da República? Né? Seria um autogolpe? Eu darei o golpe para me tornar presidente. Será que seria isso mesmo? Bom, são coisas da política brasileira. Você já sabe como é o nosso Congresso. Pois bem, o general Ramos também mandou seu recado. E ele falou: olha, as Forças Armadas estão aqui, claro, para fazer cumprir a Constituição. Não existe essa história de golpe, mas também é bom que não estiquem muito a corda. O recado do general é claro. Ele é claro, depois da liminar, uma decisão emitida pelo senhor Luiz Fux, que delimita a atuação das Forças Armadas, e está aí a manchete, né? Esse é do jornal O Globo, para você ter ideia. Segundo Luiz Fux, o exercício, né, a atuação das Forças Armadas não acomoda o exercício de poder moderador. Agora cá para nós, né? Eu quero apenas chamar atenção para isso, né? Eu vou chamar a atenção por causa do seguinte: o STF é alvo quase que diuturno de críticas nas ruas, manifestações que eles dizem que são contra a democracia. E aí, de repente, pedem para o STF, alguém que partiu do Congresso Nacional, um partido com representação no Congresso Nacional, o PDT, pede para o STF, são dois questionados pelas suas atitudes diante da situação do Brasil. E esses dois se unem e pedem para um ministro do Supremo Tribunal Federal decidir que o Exército, que as Forças Armadas, enfim, não podem exercer o poder moderador. Não é estranho? Não é pedir para o acusado que ele próprio escreva a sentença contra ou a favor, mas a sentença em um processo em que ele está envolvido? Eu achei estranho, mas no Brasil está podendo de tudo, não é verdade? Eu quero pedir também aqui para você, olha só, gente, nós temos aqui o nosso canal no YouTube, eu peço a você que siga, estamos também no Pinterest, estamos nas redes sociais, Instagram, estamos também, não esqueça, nós estamos presentes no Facebook e eu quero muito contar com a sua participação. Vá lá, você anote lá, se inscreva, viu? Faça isso, por favor. Eu também quero chamar agora sim a atenção para a fala do deputado, o capitão Alden. E ele fala sobre a situação na Bahia, um verdadeiro escândalo. Quase 50 milhões de reais, viraram vapor, desapareceram dos cofres públicos. E mais uma vez, veja só, o governador Rui Costa, o PT da Bahia, está envolvido. Teve gente que já foi presa, teve gente que simplesmente desapareceu do cenário político. O capitão Alden, que é deputado estadual, tratou sobre isso e vamos ouvi-lo agora. Lá se vão mais de 3 meses tentando combater esse inimigo invisível. Desde então, todas as atenções foram voltadas para o enfrentamento à doença e em menor atenção aos efeitos econômicos que ela trouxe ao nosso estado e ao nosso país.
sabemos que um dos maiores desafios nesse enfrentamento é manter as nossas unidades de saúde equipadas, já que ao longo dos anos e governos, aparentemente, isso nunca foi tão importante quanto parece ser agora. Mas será que é isso mesmo? Como deputado estadual, eu tenho buscado fiscalizar o uso dos recursos públicos do nosso estado. Afinal de contas, esse é um dos meus papéis. E nesse momento, onde vemos a morte nas TVs todos os dias, isso se faz mais necessário e mais importante. Vemos no noticiário a necessidade da compra de respiradores, equipamento este que é um equipamento hospitalar usado em pacientes com sintomas mais graves do Covid. Aqui na Bahia, o governador tem feito compras milionárias por dispensa de licitação, permitido pela decretação de estado de emergência, mas bate recorde no valor pago por cada um desses respiradores. Em abril, uma das primeiras compras feitas pelo governador Rui Costa, através do consórcio Nordeste, foi pago um total de 48 milhões numa leva de 300 aparelhos, com custo unitário de aproximadamente R$160 mil, um dos maiores valores pagos em todo o Brasil. Para justificar o valor acima da média, o governo citou a competitividade na compra dos aparelhos em todo o mundo e a dificuldade de trazê-los até a Bahia, dentre outros fatores. A Bahia novamente fez uma nova negociação em nome do consórcio Nordeste, desta vez para a compra de outros 300 respiradores no valor de quase R$50 milhões, que nunca chegaram e que nunca serão entregues. A Bahia tomou prejuízo de quase R$10 milhões. Por conta da fraude, foi deflagrada na última segunda-feira uma operação coordenada pela Polícia Civil aqui na Bahia, onde foi encontrado fortes indícios de que a empresa contratada teria falsificado um contrato com outra empresa chinesa, que inclusive nem trabalhava com respiradores. Era, na verdade, uma empresa, pasmem, de construção civil. E aí fica a pergunta, por que escolheram essa empresa? Por que não checaram as referências desta empresa antes de fechar esse negócio da China? Por que o governo da Bahia não intermediou a compra diretamente com o governo chinês, já que são tão parceiros? Temendo novos casos e novos prejuízos, em caso de descumprimento de acordos, o governo da Bahia teria dito à imprensa que passaria a adotar como estratégia a pulverização nos contratos de compra desses equipamentos, com diversas empresas e até mesmo em diversos países, justamente para diminuir os riscos de prejuízos ou mesmo atrasos na entrega destes respiradores. Quando o governo baiano parecia ter aprendido a lição com o erro recente, mais uma vez o governador Rui Costa voltou a fazer compras milionárias e, ao que parece, com grandes possibilidades de dar zebra. No dia 29 de maio de 2020, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, a CESAB, autorizou a compra de 750 respiradores, mais uma vez sem licitação, por cerca de R$149 milhões, que foram realizados por meio de 2 contratos com a empresa Pulsar Development International. De acordo com o governador Rui Costa, em matérias recentes divulgadas pela imprensa, serão 300 respiradores para o estado da Bahia e outros 450 que serão distribuídos para os demais estados do consórcio Nordeste. O primeiro contrato foi para a compra de 300 respiradores, custando R$189 mil cada equipamento. O segundo contrato foi para a compra de 450 respiradores, custando cada um R$204 mil. Parabéns, governador! O senhor superou todos os demais governadores. O senhor com certeza vai ganhar o prêmio o Covidão do ano. Agora eu pergunto, meus amigos, será que é razoável este valor? R$204 mil por cada respirador? Por que outros governadores dos demais estados estão conseguindo preços mais em conta, inclusive com opções nacionais? Embora o governo do estado tenha dito que a compra seja para os estados que compõem o consórcio Nordeste, é a Bahia, seu governador, que está pagando. O contrato
foi feita em nome da SESAB, Secretaria da Saúde do nosso estado. E aí fica a pergunta, por que a compra não foi feita no CNPJ do Consórcio Nordeste? Como se dá o pagamento dos demais estados à Bahia? Qual a garantia que estes estados deram à Bahia com referência ao pagamento da parte que lhes cabe? A compra dos respiradores através do consórcio não deveria deixar os contratos mais baratos pela quantidade de estados envolvidos e equipamentos adquiridos? Outra questão, os 2 contratos milionários foram feitos com uma única empresa, contradizendo o próprio discurso do governador, que falou em sua live semanal que a estratégia adotada pelo Estado para evitar riscos de prejuízos seria de realizar o quê? Contratos diversos, com diversas empresas em volumes menores e até mesmo com diversos países. De repente, uma única empresa foi paga para fornecer sozinha 750 respiradores por 148 milhões de reais. A aquisição do total de 750 equipamentos feitos por uma única empresa não é extremamente arriscado, governador? É muita confiança. Essa empresa deve ter alta experiência internacional no ramo de entrega desses equipamentos. Só que não. Além do valor inaceitável pago nos equipamentos, que chega a sair cada um por 204 mil reais, a empresa Pulsar Development International se posiciona como um grupo que vende consultoria e infraestrutura energética e, mais uma vez, não faz qualquer referência à comercialização de equipamentos hospitalares. Será que o governo do estado, mais uma vez, cometeu o erro de não checar as referências da empresa contratada? Será que o governo do estado sabe se essa empresa já fez negócios dessa natureza antes? Se os equipamentos que eles vendem são regulamentados pelos órgãos de vigilância sanitária do nosso país? E até mesmo se atendem às necessidades dos pacientes vítimas do Covid. Bom, segundo o governador, a entrega dos produtos deve ser realizada em até 10 dias depois de assinado o contrato. De acordo com documentos que nos foram enviados, o pagamento já teria sido feito no dia 1º de junho de 2020. Teremos então, contando os dias úteis, até aproximadamente dia 15 ou 20 de junho para aguardar a entrega destes respiradores. Vamos torcer para que esta empresa cumpra com a sua parte do contrato, embora não seja especializada em área hospitalar. Caso haja novos prejuízos ao erário público em razão da falta de cuidado ao se verificar a idoneidade das empresas contratadas, ou mesmo se deixar de observar as cautelas necessárias para verificar a possibilidade da empresa honrar os seus compromissos, o governador do estado, assim como o secretário da Saúde, devem ser responsabilizados por crime de improbidade administrativa, por ter permitido, mais uma vez, a realização de contratos sem observância dos cuidados necessários. É meu papel como deputado estadual fiscalizar o Poder Executivo e zelar pelos nossos recursos públicos. Peço a colaboração dos meus colegas parlamentares para me ajudar nesta fiscalização e no uso dos recursos públicos, embora esses contratos estejam aí disponíveis no site, mas nós temos que estar observando e não ficar deitados eternamente em berço esplêndido. Independente das apurações do MPE e da polícia, precisamos cumprir com o nosso papel. E você, cidadão, continue denunciando, não temam nenhuma lei ditatorial que tente cercear os nossos direitos, nós não podemos ficar calados. Contamos com vocês, precisamos mostrar que a Bahia não tolera a corrupção, muito menos a falta de zelo com o dinheiro público. Forte abraço a todos, estamos juntos. Você acredita que esse dinheiro, aquele dinheiro, 50 milhões, eles serão devolvidos? Né? Esses 50 milhões, o dinheiro será devolvido? Você acredita mesmo que o governo não sabia que aquela empresa lá atrás, ela trabalhava também com maconha? Não tinha nada a ver com respiradores? Você sabia que somente para 3 pessoas dos
49 milhões aproximadamente, 48 milhões e 700 mil. Você sabia que 12 milhões e 400 mil foram para 3 pessoas como comissão pelo negócio? Pois bem, eu acho muito estranho que o governo da Bahia, governador Rui Costa, eu tenho dito, o senhor precisa se explicar à sociedade. Está muito difícil a gente acreditar que o senhor nunca sabe de nada e que continua errando. A denúncia trazida pelo capitão Alden é complexa, é muito complexa. Ela é muito grave e precisa da atenção das autoridades, do Ministério Público, autoridades policiais, especialmente a Polícia Federal, e também, é claro, da Justiça. A Justiça que tem, eu repito aqui, tem no Supremo Tribunal Federal, tá aí, né? O Supremo guardião da malandragem no país. Por que é que digo isso? Cadê a Lava Jato? Cadê os novos julgamentos da Lava Jato? Cadê os presos que deveriam estar atrás das grades, os ladrões de colarinho branco, aqueles que povoam, moram lá no Congresso Nacional e que estão lá nas gavetas os processos de ministros do Supremo Tribunal Federal? Onde está o Supremo Tribunal Federal na hora em que governadores e prefeitos mandam prender trabalhadores que foram para as ruas para tentar ganhar o pão de cada dia para sustentar a sua família e foram presos a mando de prefeitos e governadores? Onde está o Supremo? Ele que liberou bandidos, ladrões, latrocidas, assassinos, estupradores, tirou da cadeia para colocá-los aonde? Nas ruas. Onde está o Supremo para dizer que nós, cidadãos, temos de ser respeitados e os nossos direitos têm de valer? O seu canal Heraldo Maciel vai ficando por aqui. Cadê? Deixa eu mostrar para você mais uma vez. Siga isso aqui. O nosso nome oficial aí nas redes sociais é Heraldo Maciel Oficial. Procure no YouTube, procure no Facebook, Instagram e siga também aí as nossas publicações. Muito obrigado pelo seu carinho. A gente fica por aqui. Forte abraço e até a próxima.